No mês do orgulho LGBTQIA+, venho dar um salve de uma pesquisadora gorda e sapatão para celebrarmos o orgulho nesse contínuo que caracteriza as lesbianidades, entre práticas, identidades e a reinvenção cotidiana do gênero. Estamos em um momento político no qual parte do campo progressista trata nossas questões como pautas negociáveis, como polêmicas indesejáveis que ameaçam eleições, enquanto nós entendemos que essa é uma discussão de projetos de vida em sociedade, disputas pelos acordos coletivos. E com a proximidade das eleições, talvez seja interessante observar como não se pode confundir candidaturas LGBTQIA+, com candidaturas comprometidas com as pautas progressistas e democráticas. Vimos ao longo dos anos como lógicas de financiamento governamentais e partidários, personalismos, apropriações e a própria diversidade presente dentro do nosso grande grupo arrebanharam pessoas LGBTQIA+, para a base de apoio e promoção de governos antidemocráticos e conservadores, tanto ignorando projetos políticos que impedem a equidade dos nossos direitos e ameaçam as nossas vidas, quanto sendo silenciadas por precariedades do próprio jogo político. Sabemos que a presença LGBTQIA+ na política não é algo novo, sempre foram plurais nos eixos políticos partidários, mas nas últimas décadas ganhou novos contornos, construindo formas de potencializar as possibilidades de atuação. O protagonismo contemporâneo de Erika Hilton e Duda Salabert, por exemplo, entre muitas outras, tem sido pontos de sustentação de direitos para toda a população, e não somente para a nossa, reivindicando e reconhecendo, inclusive, uma história de construção política das travestis brasileiras, que sempre foram grandes articuladoras, dentro e fora das políticas partidárias. O que essas parlamentares enfrentam em suas atuações indica as conexões entre formas de violência machista, sexistas e LGBTfóbicas. Por exemplo, indicando como funciona a violência política contra mulheres. Violência de gênero que tem como objetivo minar a atuação de mulheres, cis, trans, lésbicas e principalmente negras e pobres da política, por assédios sistemáticos, ameaças a elas e seus familiares, e também por adoecimento em função de todo o contexto violador. Mas elas nos trazem também a criação das frentes parlamentares, construção de projetos coletivos, como uma forma de construir suporte para essas candidaturas em legendas progressistas. Nas próximas eleições, vamos nos atentar a esses mandatos coletivos. A psicologia tem história e pioneirismo em produzir saberes sobre as sexualidades e também propor políticas de cuidado das expressões não normativas, como a gente viu lá nos estudos da AIDS, das homossexualidades e questões trans, numa perspectiva despatologizante. E uma parte dessa história é a regulamentação das práticas profissionais relativas à orientação sexual, materializada pela Resolução 01 de 99, que esse ano completa 25 anos de vigência e é a normativa mais contestada judicialmente. É evidente que a gente não elimina a violência somente com o documento, mas é importante pontuar esse marco na psicologia brasileira diante de tanta falta e nos convocar a pensar como questões do contexto atual, que em muito se diferem da criação do contexto da normativa, continuam exigindo um compromisso radical da psicologia com a democracia. Práticas religiosas fundamentalistas continuam orientando ilegalmente práticas profissionais, usando da legitimidade da psicologia como ciência e profissão para o exercício de torturas, inclusive com financiamentos públicos. Discursos e políticas antitrans estão sendo gestados e exercidos em contextos ditos feministas e caminhando para um controle das nossas infâncias, disputando ou sequestrando os conceitos de cuidado e proteção para impedir vivências não normativas, interferir em políticas públicas de proteção à população trans e desinformar pais e cuidadores. Um outro ponto bem importante é o crescimento dos assassinatos e suicídios de indígenas jovens LGBTQIA+, com destaque para os Guarani Kaiowá, que têm se organizado para denunciar a situação de calamidade que estão vivendo. Movimentos verdadeiramente interseccionais, pois são indissociados da luta pela terra, por condições basilares de saúde e educação, e também pelo reconhecimento da identidade indígena e LGBT. Esses jovens, de maneira corajosa e perigosa, estão negociando com o entendimento da própria sexualidade em meio ao extremismo religioso, que dissemina o ódio à diferença dentro das aldeias, e viram alvo mais fácil das forças externas, uma vez que começam a ser negligenciados nas suas comunidades e nos órgãos especializados,
por preconceito contra suas expressões de gênero e sexualidade. Que durante todo o ano a psicologia possa renovar seu compromisso ético e político de reconhecimento das vivências LGBTQIA+, e suas interseções.